Boa noite. Boa noite. E aí, meninas? Por aqui, vamos dar um jeito, não importa como, mas vamos fazer essa live, tá? A gente vai dar um jeito. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Tudo certo, pessoal? Vamos esperar um minutinho e a gente vai começar. Infelizmente deu ruim no YouTube, mas a gente vai. Isso não é desculpinha, não existe desculpinha aqui. Só espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem. Peraí que eu não tenho intimidade com o Instagram não. Com a live no Instagram não. Hã? Tá ruim o áudio? Então, pessoal, vamos seguir. Vamos começar. Já tem, ótimo, 450 pessoas. Como é que a gente identifica o início de um salto, tá, pessoal? Para vocês não terem mais dúvida, para vocês não precisarem mais me mandar um stories perguntando: doutor, meu filho está chorando muito, é salto. Doutor, meu filho está qualquer coisa muito, é salto. Meu filho agora só dorme mamando, isso é um salto, tá, pessoal? Primeiro, só isso não tenho como te dizer se isso é realmente um salto, tá? Não tenho como. Eu não tenho como saber se isso realmente se trata de um salto só com essas informações. Então, vamos seguir, vamos entender agora, vamos aprender como é que se identifica um salto de desenvolvimento. Tá, pessoal? Salto de desenvolvimento, vou reiniciar, eu já tinha introduzido, não sei se todo mundo escutou lá no YouTube, desde o início aqui. Como é que se identifica um salto? Abruptamente, de repente, o bebê passa a desenvolver os 3 Cs, tá? Ele fica chato, carente, chorão. Chato é aquele bebê inquieto, aquele bebê irritado, aquele bebê com irritabilidade muito grande. Carente é aquele bebê que está sempre assustado, não aceita outro lugar se não for o colo, passa a não aceitar mais o berço, passa a não aceitar mais ficar no carrinho, não aceita nem o colo de outras pessoas. E chorão por causa de tudo isso, porque ele está irritado, porque ele está assustado, certo? Mas e por que existem esses 3 Cs? Por que existem os saltos? É só para transformar a mãe no zumbi? É só para testar a paciência de mãe? Não, tá, pessoal? Não é só para isso. O bebê passa semanas, certo? Ele passa semanas absorvendo informação, captando, aprendendo coisas novas, certo? Mas de informação, é daquilo que ele vê, daquilo que ele vive. Mas a habilidade propriamente dita, ele passa semanas sem aprender muitas habilidades novas. Depois que ele passa essas semanas aprendendo, depois que ele passa a semana captando informação, vai ter uma alteração no cérebro dele. Isso dá para quantificar, o cérebro aumenta, então a gente consegue quantificar nas consultas que o perímetro cefálico também aumenta. Depois que tem esse aumento no perímetro cefálico, depois que tem esse aumento no cérebro deles, eles começam a ficar, aí ele entra no salto, tá, pessoal? Ele efetivamente entra no salto, porque aí ele vai efetivamente aprender, ele está aprendendo habilidades novas. Ele pegou toda aquela informação que ele captou e vai transformar em habilidade, em alguma habilidade nova. E aí cada salto tem suas habilidades, tem seus marcos. Então eu espero que todo mundo tenha assistido a live de terça-feira, porque quem não assistiu não vai aproveitar tão bem a live de hoje, tá, pessoal? Então assim, então tudo isso, captou informação, passa semanas captando informação, até que o cérebro aumenta, o perímetro cefálico aumenta, ele vai aprender uma habilidade nova, entra no salto. Por quê? E o que acontece? O bebê é uma habilidade nova, muda muita coisa, muda nos sentidos do bebê, muda no cérebro do bebê, muda no corpo do bebê, certo, pessoal? Então, tudo que é novo gera algum grau enfim, o bebê fica assustado, tá? A gente fica assustado com alguma coisa nova, sempre que tem alguma novidade, seja o primeiro dia de aula, seja o primeiro dia de emprego, seja um relacionamento novo, tudo isso dá algum medo, tá, nas pessoas. Imagina no bebê, que de repente muita coisa mudou nele, então ele vai ficar assustado mesmo, novas habilidades assusta, certo? Então assim,
Então, como eu disse, muita coisa no bebê muda, tá? No corpo dele, no cérebro dele, os sentidos dele, a perspectiva de mundo do bebê muda, certo? Depois de um salto, vira outro bebê. Antes e depois do salto, vira outro bebê, tá, pessoal? Então, assim, é isso que eu tento passar para vocês quase que diariamente. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender o que é um salto, o bonito de um salto, certo? Um salto não é só dor de cabeça. Um salto não é só bebê chorando. Então, porque primeiro, isso vai tornar esse processo menos doloroso, certo? Isso vai entender o que é um salto, entender como funciona um salto, vai tornar esse processo um pouco menos doloroso. Então, e vocês vão passar a ver o meu objetivo por falar todos os dias sobre saltos nos comentários, nos stories, falar sobre saltos nas lives, é para que vocês passem a entender o quanto um salto de desenvolvimento é bonito, tá, pessoal? Claro. Ah, mas meu bebê fez 4 meses, tá com 4 meses e meio e nunca passou por um salto. Passou, pessoal. Não existe um bebê que não passe por salto. Existem aqueles bebês que passam de forma mais sutil, certo? Existem bebês que passam que não se assustam tanto, mas todos os bebês que se desenvolvem, todo bebê passa por um salto de desenvolvimento, certo, pessoal? Então, como é que você vai identificar um salto? Você tem que juntar os 3 Cs que aparecem abruptamente, tá? Mais a percepção de que ele está aprendendo uma habilidade nova. Então, ficou chato, carente, chorão, observa teu bebê, o que ele está aprendendo? Não, ele está aprendendo, agora eu já estou sustentando mais o pescoço, agora ele está aprendendo a rolar, agora ele está querendo engatinhar, agora ele está querendo ficar em pé, certo? Isso é um salto de desenvolvimento. Meus parabéns, seu bebê está em salto. E num salto acontece 2 grandes fases, a fase assustada e a fase excitatória. Começa quase sempre pela fase assustada. Teve todas aquelas mudanças que eu já comentei com você, mudança no corpo, mudança no cérebro, mudança em perspectiva. O bebê muda muito a visão do bebê e isso assusta, tá, pessoal? Antes, um recém-nascido, por exemplo, só conseguia ver aproximadamente 20, 30 centímetros de distância do bebê. Ele só conseguia ver a distância entre ele e o rosto da mãe quando ele está mamando, tá, pessoal? Então, assim, ele conseguia ver muito pouca coisa. Quando passa um mês, essa visão já aumenta. A capacidade de ver já aumenta. 2 meses aumenta ainda mais, até chegar numa visão igual à do adulto, certo, pessoal? Então, isso muda muita coisa. Ele passa a ver umas cores, o ambiente com a nitidez muito diferente. Então, o mundo para ele está mudando. Ele vai se assustar. Depois de um tempo, ele vai se acostumar com essas mudanças, certo? Ele vai se habituar com essas mudanças, ele vai ver que ele não está em perigo, que ele está seguro. Então ele já não fica mais tão assustado e vai começar a gostar dessa habilidade nova. Ele vai começar a querer aprender de fato essa habilidade nova, que aí entra na fase excitatória, que aí ele está realmente excitado, está realmente empolgado e está querendo treinar. E adivinha que horas que o bebê vai treinar essa habilidade nova? Adivinha que horas? Claro que é à noite. É claro, sempre é à noite. Tá, pessoal? Então, assim, é por isso que tem muitas vezes um bebê no meio da noite não está chorando, não está assustado mais, estava, mas não está mais, e agora está passando a noite tentando rolar. Está passando a noite tentando sentar, certo? Passa a noite toda e não dorme, certo? É essa fase do salto. Certo, pessoal? Então, assim, espero que não tenha mais dúvida. Início do salto são os 3 Cs. Chato, carente, chorão. Mais alguma habilidade que você consegue observar que o bebê está aprendendo, que o bebê está desenvolvendo. E o fim do salto, como é que você consegue? O fim do salto, do mesmo jeito que os 3 Cs aparecem abruptamente, os 3 Cs desaparecem abruptamente. Certo, pessoal? Então, assim, não é uma coisa gradativa. De repente o bebê chato, carente, chorão, de repente não está mais. Certo? E você aprende, você percebe que ele aprendeu muita coisa nova. Algumas coisas ele pode não aprender de fato, mas ele conseguiu a capacidade de fazer. Por exemplo, o exemplo clássico é dos 4 meses. Todo bebê aprende a rolar? Não. Tá? Todo bebê deveria aprender a rolar, mas nem todo bebê aprende. Mas todos os bebês,
o que seria equivalente ao salto dos 4 meses, aprende a ter controle de tronco. Esse controle de tronco permite que o bebê role. Então, rolar é uma consequência da capacidade dele de controlar o tronco, a musculatura do tronco, certo? Então, aí ele consegue rolar. Nem todos efetivamente vão conseguir por falta de estímulo. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui também. Certo, pessoal? Então, o que você vai fazer quando o bebê estiver em salto? Você vai consolar sempre que o bebê estiver assustado e vai apoiar, vai ajudar o bebê a aprender essa habilidade nova sempre que ele estiver empolgado. Certo? Porque assim, isso vai, de certa forma, atenuar o salto e até abreviar um salto. Atenuar porque se o bebê está assustado e você está mostrando para ele que não tem porquê ele estar assustado, que ele está seguro, que ele está bem, vai dar tudo certo. Ele tende a chorar menos, ele tende a se assustar menos e por menos tempo. E depois que passa essa fase assustada, entra na fase que ele vai treinar, se você usar o estímulo adequado, ele vai aprender essa habilidade mais rápida. Então tende a ser mais rápido também. Tá, pessoal? Qual é a melhor forma de consolar o bebê? Não sei. Testa, tá? Muda para todo bebê. Muda. Então é só testando. Você conhece o seu bebê, você sabe qual é a melhor forma de consolar o seu bebê. Então, mas uma coisa que todas têm que ter é confiança. Tá? Vocês precisam estar confiantes. Vocês precisam ter conhecimento do que é um salto, do que representa um salto. Que um salto não é uma coisa ruim. Dê graças a Deus sempre que seu bebê passar por um salto, que seria muito pior se seu bebê não passasse. Se seu bebê que não passa por salto significa que ele não está se desenvolvendo. Então dê graças a Deus sempre, tá, pessoal? Vai ser difícil, vão ser dias difíceis? Vão ser dias difíceis, mas dê graças a Deus por ele estar passando por um salto de desenvolvimento. Certo, pessoal? Seu bebê está se desenvolvendo, seu bebê está crescendo. Então, você vai parar, vai observar. Ah não, ele está com os 3 Cs. Deixa eu parar e observar o que ele está aprendendo. Claro que existem os marcos que vão te ajudar a direcionar essa procura. Não, ele está perto de fazer 4 meses. O que se aprende com 4 meses? Eu falei na live de terça-feira. Quando faz 4 meses, aprende isso, isso e isso. Quando está fazendo 6 meses, aprende isso, isso e isso. Quando está aprendendo entre 8 e 10, que é o salto dos 9, vai aprender isso, isso e isso. Vai acontecer isso, isso e isso. Então vocês já sabem, tá? Tá ali na live, vai ficar até segunda ou terça-feira, não sei. Tá, pessoal? Então assim, vocês precisam parar e observar. Para tudo, para criar uma rotina, para identificar um salto, para identificar as necessidades de um salto, vocês precisam parar e observar também. Certo, pessoal? Então assim, você parou, observou, percebeu que tem os 3 Cs, percebeu o que ele está aprendendo. Agora você tem esse conhecimento, principalmente para evitar o ciclo vicioso do bebê, do choro do bebê. Que é, o bebê começa a chorar porque fica assustado, a mãe fica tensa, começa a liberar o hormônio do estresse, e esse bebê sente esses hormônios do estresse, e o bebê acaba chorando mais por causa disso. Tá, pessoal? Então assim, testa, vê o que mais consola o teu bebê. Se percebeu que algo funcionou, algo consolou, algo fez seu bebê rir, mantém exatamente o que você fez. Só não exagera, tá? Isso aqui funcionou, fazer isso funcionou, ok, ótimo. Mantém do jeito que tá, não aumenta, porque aumentar pode deixar o bebê hiperestimulado e aí pode também causar choro no bebê por causa disso. E faça com frequência. Não faça. Um exemplo, se você percebeu que Chantal acalma o bebê, isso e funciona muito para bebê pequeno. Se você percebeu que Chantal acalma o bebê, mantenha Chantal, faz Chantal, mas não faz só quando ele estiver chorando. Porque se você fizer quando ele estiver chorando, é uma coisa que ele gostou, e ele vai entender assim, eu preciso chorar para acontecer isso que ele gostou. Tá? Então ele vai entender, ele vai perceber que ele precisa chorar para acontecer. Então, assim, pode ser antes do banho, pode ser no ritual noturno, seja o que for. Percebeu o que aconteceu, percebeu que seu bebê, assim, mesmo fora do momento do choro, você vai e faz isso que funciona, que consola seu bebê, que agrada seu bebê, tá, pessoal? Então, vamos seguir, vamos começar agora marco por marco. Recém-nascido, um recém-nascido tudo é novidade, certo?
Como eu já disse, um recém-nascido ele consegue enxergar entre 20 e 30 centímetros de distância dele. Então a sua visão é ruim, mas o seu olfato é muito bom. Ele consegue sentir o cheiro do leite materno de longe. A sua audição é muito boa, ele consegue perceber a voz da mãe desde o 5º mês de gestação. O seu paladar é muito bom, tá? Por isso que muitas vezes eles recusam outros alimentos que não sejam o leite materno, tá, pessoal? Então, o que você deve fazer com um recém-nascido? Você tem que explorar o mundo. Mostra para ele o mundo, mostra para ele diferentes coisas, tá? Porque o fato de você mostrar o mundo para ele, ele vai aprender diferentes habilidades, diferentes capacidades. E quando ele passar por um salto, já não vai ser mais tanta novidade assim para ele, tá? Tende a se assustar menos. Outra coisa, recém-nascido precisa de muito colo. Não queira tirar colo, não queira negar colo para um bebê, principalmente sendo recém-nascido, na verdade, principalmente nos 3 primeiros meses. Não se nega colo para um bebê com menos de 3 meses, tá, pessoal? Então, assim, precisa de muito contato. Chantala funciona muito, certo? É como se o bebê sling funciona. Sling é ótimo porque dá o colo, dá o aperto que o bebê precisa e deixa tuas mãos livres, certo? Então, pessoal, porque principalmente nos 3 primeiros meses, aquele período de esterogestação, é como se o bebê quisesse voltar para dentro do útero, é como se fosse assim, não, eu não estou pronto, não estava pronto para sair de lá, deixa eu voltar, eu quero voltar, certo, pessoal? Então, isso é um recém-nascido, ele vai captar muita informação, vai chegar no primeiro salto, ele vai completar o primeiro mês, 4, 5 semanas de vida mais ou menos. O que acontece? Vai vir pela primeira vez os 3 Cs, pela primeira vez vai ser aquele bebê bem pequeno, um choro inconsolável, um choro diferente, que dificilmente, provavelmente você não tinha visto ele chorando desse jeito ainda. É um choro que provavelmente é a primeira vez que o choro tem lágrimas, entendeu? Então, e a sua sogra vai chegar e vai dizer, é fome, é cólica, teu leite que está fraco, é dente. Da sogra dá pra gente pensar em tudo, certo, pessoal? Então, e o que muda o bebê de 1 mês? Ele vai muda o olhar do bebê. O olhar do bebê fica diferente com 1 mês. Ele vai adquirir um pouco mais de força no pescoço, vai ter as pernas um pouco mais estendidas, já não vai ser mais aquele bebê tão encolhidinho, certo? Apesar de ser uma coisa ainda muito sutil, mas vai ter. E como é que você pode ajudar no primeiro salto? No primeiro salto, o bebê precisa de colo, ele precisa desesperadamente de colo, porque ele vai sentir teu cheiro, vai ouvir tua voz, teu toque, tua temperatura, certo? Chantala funciona muito bem, Sling funciona muito bem, tá, pessoal? Então, para quem tem dúvida, Sling é um pouco melhor do que canguru, certo? Depois, em outro momento eu posso falar sobre isso, mas eu sei que essa dúvida é frequente. E amamenta, certo? Muitas vezes, mamar é a única forma de dar consolo para um bebê, tá? Principalmente um bebê tão pequeno. Como é que você pode ajudar? Como eu já falei, continuar o que você já estava fazendo. Mostra o mundo para o bebê. Mostra tudo para o bebê. Mostra a casa, mostra fora da casa, mostra outras pessoas. Porque assim ele vai adquirindo mais informação, vai aprendendo mais coisas e vai tender a se assustar menos com essas informações novas. Certo, pessoal? O bebê adora sons diferentes. Por isso que o ruído branco funciona tão bem para crianças pequenas, para bebês pequenos. Por isso que música é tão bom para bebê, certo? A bebê adora também ver gente conversando, ver pessoas conversando. Ele gosta das vozes, principalmente a voz da mãe. Colo nem se fala, já falei. Só não deixa a bebê chorando, tá? Principalmente no início. Assim, não deixa o bebê chorando nunca, tá? Mas bebê pequeno, então, é absurdamente errado, tá, pessoal? Daí o bebê vai para o 2º mês. O que muda do primeiro para o 2º? Tá, tem uns marcos lá na aula de terça-feira. Aqui eu vou só acrescentar um pouquinho mais, tá? Porque aí entra junto, aqui é mais a parte prática, mais o que você vê durante um salto. É aquele bebê que passa a chutar muito, assim, aquele movimentozinho com as pernas, tá?
Então é como se ele estivesse chutando algo o tempo inteiro. Ele já consegue levantar mais a cabeça, ele já consegue acompanhar um objeto 180 graus, que antes ele não conseguia, certo, pessoal? E alguns com 2 meses já estão descobrindo as mãos. Alguns com 2, outros com 3, passam a descobrir as mãos. Isso muda muito, tá? Muda muito para o bebê. Então, o que acontece com o salto? Os 3 Cs, mais ou menos com 2 meses, ele começa a estranhar todo mundo. Já começa, e é só o começo, ainda piora. É aquela coisa, aquele desespero do bebê, que ele quer voltar para o útero, naquela sensação da esterogestação ainda, certo? E o que você pode fazer? O que a mãe pode fazer no momento de salto? Dar muito amor e carinho, certo? Você sabendo que o bebê agora consegue acompanhar, você consegue ver isso. Agora que o seu bebê consegue acompanhar 180 graus, use objetos de pêndulos, tá? Que façam esse movimento, para ele ficar seguindo, certo? E tem muito móvel que faz isso, tá? Quando for usar um móvel, só toma cuidado com as luzes, não exagerar, não, de preferência não usar aqueles móveis que tem muitas luzes, e sim móveis de preferência sem luzes e com objetos que fazem o movimento pendular, para o bebê ficar acompanhando com os olhos, tá? Assim ele aprende mais rápido, aprende mais fácil. O bebê já consegue aprender mais a segurar a cabeça, tá? Então o que você pode fazer? Aquele movimento do bebê deitado, você puxa pelas mãos o bebê deitadinho, certo? Você segura pelas mãos e tenta levantar ele, tá? Ele já está treinando. Quando levantar, alguns com 2 meses vão deixar a cabeça para trás e alguns vão conseguir segurar o pescoço, tá? Você fazendo isso, você já vai estar treinando a fortalecer essa musculatura, certo, pessoal? Se por acaso você vê que está pendendo muito para trás, não tem tanta força ainda no pescoço, não faça, não insista. É só se ver que agora que ele já está criando essa força, está adquirindo essa força. Às vezes é só com 3 meses e está tudo certo, tá, pessoal? Então, faz uma vez e vê o que acontece. Se vê o que ele está segurando, se viu que ele está segurando o pescoço, está pelo menos tentando, segurou por alguns segundos, ótimo, continua fazendo, vai te ajudar. E outra coisa, ele está descobrindo as mãos, então deixa o bebê tocar em tudo, deixa o bebê pegar em tudo, certo? Isso com você vendo, claro, de forma responsável. É a hora certa de dar algum brinquedo para o bebê, para ele ficar, e claro que ele vai levar para a boca, então tem que ser brinquedos adequados. Não é exatamente o momento mais propício, não é o maior benefício, mas naninha já entra aqui também, tá? Não é o poder da naninha ainda, mas naninha já entra bem aqui também, para ele ficar segurando, ele está descobrindo a mão, ele quer pegar em tudo, ele quer pegar em alguma coisa, dá uma naninha para ele, certo, pessoal? Daí o bebê vai pro 3º mês. O que muda do 2º para o 3º, de forma prática? Ele já passa a levantar mais a cabeça e o tronco, certo? E alguns, como eu disse, alguns descobrem as mãos com 2 meses, outros descobrem as mãos com 3 meses e está tudo certo. Ele já passa a ter mais força, além do pescoço, ele já passa a ter mais força no tronco também. Então, se você colocar, com 2 meses também, com 2 meses já começa o momento adequado, o momento ideal de você colocar o bebezinho naquele tummy time, certo? Bota o bebê de bruços por um tempinho, certo? Realmente para ele fortalecer também o pescoço. Quanto tempo? Pouquinhos minutos. Geralmente ele se irrita fácil e viu que ele está se irritando, não espera o bebê se irritar, viu que ele está se irritando, você já tira logo, certo? Faz isso uma vez por dia, todos os dias, que já vai dar bom, já vai funcionar, certo? Voltando para o 3º mês, além do pescoço, ele já vai ter mais força também no tronco. Então, se você colocar ele de bruços no tummy time, ele já vai fazer como se estivesse fazendo umas flexões, uns apoios de frente. Então, ele não vai levantar só o pescoço e a cabeça, ele vai levantar também parte do tronco. Alguns vão descobrir a mão, e aí você usa o brinquedo, usa a naninha, deixa pegar em tudo. O bebê já começa a sorrir verdadeiramente, ele já começa a conversar. Entre o 3º e o 4º mês, alguns depois que começam não param mais, né? No 3º mês também ele perde aquele reflexo da marcha. Se você segurar o bebê pertinho de uma superfície, o bebê pequeno, ele tende a fazer esse reflexo como se estivesse caminhando, certo? Mais ou menos no 3º mês ele perde esse reflexo e vai mudar esse reflexo para
para tentar se apoiar. Então, ao contrário, agora se você pega o bebê segurando pelos braços e coloca numa superfície, ele vai tentar fazer alguma força nas pernas. Claro que ele não tem força para ficar em pé, mas ele vai começar a fazer alguma força para ficar. Então, o que você vai fazer para atenuar esse salto, para abreviar esse salto, para tornar ele o mais leve possível? Além de todo o resto que já foi comentado, de dar amor e carinho, além de todo o resto, de dar amor e carinho, de explorar o mundo, também você vai mostra para ele diferentes cores, diferentes formas, diferentes sons, certo? Tudo isso você tem que fazer em todos os saltos. Mas também, agora que ele já está mais conversador, conversa com teu bebê. Só lembra de escutar, certo? Se você não escutar o bebê, ele vai ficar irritado e vai ficar inibido, porque ele vai perceber que esses sons que ele está emitindo para você, você não está entendendo. Então, deixa ele fazer esses sons, deixa ele emitir os sons que ele quiser. Daqui um tempinho, quando ele parar, diminuir os sons, aí você conversa com ele, para ele perceber que ele está emitindo sons e você de alguma forma está entendendo, de alguma forma está respondendo ele. Isso vai estimular com que ele faça ainda mais, com que ele emita ainda mais esses sons, tá? Então, outra coisa, ajuda o bebê a pegar um objeto. Com 3 meses já vai começar a esticar a mão, esticar o braço para pegar algum objeto, tá? Então, ajuda ele e vai colocando cada vez mais distante. Tá? Claro que tem que ser uma distância possível para ele, mas vai estimulando ele fazer esse movimento da busca. E além disso, brincar de pular, digamos assim, é realmente fazer isso, você segurando e realmente fazer com que ele brinque, que aí ele vai exercitar ainda mais o corpo, ele vai se exercitar ainda mais e vai aperfeiçoar ainda mais essas mudanças que está tendo no organismo dele, tá, pessoal? Então, assim, tudo que fizer, lembra, tudo que fizer seu bebê sorrir, mantenha exatamente do jeito que está, tanto durante um salto como fora de um salto, tá? E lembrando também, não necessariamente o que funcionou em um salto não necessariamente vai funcionar depois. Muita coisa muda de um salto para o outro, tá, pessoal? Chegamos então ao 4º mês, ao tão polêmico, ao tão sofrido 4º mês. O que muda? No 4º mês a gente tem um bebê muito mais exigente, muito mais exigente, tá? Ele tem, além da força no pescoço, além da força no tronco, ele tem mais força no tronco ainda e um pouco de força no abdômen. Ele já vai ter mais coordenação no abdômen, no tronco. É essa coordenação no tronco que possibilita com que ele role. Certo, pessoal? Agora, com 4 meses, o bebê já fala pelos cotovelos, principalmente aqueles sons que são mais fáceis, aqueles sons bilabiais, que é o ma, 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 pa, 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 ba, 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 ba. Esses ele fala muito, tá? São os sons mais fáceis, são os sons... E os sons guturais, que é o besourinho, o carrinho, independente de como é que você chama. Então, com 4 meses ele já fala pelos cotovelos e você precisa usar isso a seu favor, usar essa coordenação do tronco a seu favor. E já quer pegar tudo. Agora, ao invés de... Ele não só estica o braço para buscar, ele já quer fazer de alguma forma o rolar, ele já tenta se mover para buscar. Claro que ele não consegue, não tão bem ainda, mas ele já tenta se mover para buscar. Ele tem mais a vontade de buscar objetos mais distantes, certo? E rolar, como eu já falei, não é necessariamente um marco obrigatório. Então, o que você vai fazer para atenuar? Esse é um dos principais, tá, pessoal? O dos 4 e dos 9 meses são 2 dos principais. O que você vai fazer para atenuar, para abreviar, para tornar esse processo dos 4 meses um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve? Então, pessoal, além de todo o resto já comentado, amor, carinho, explorar o mundo, mostrar diferentes cores, mostrar diferentes formas, diferentes sons, sempre faça algo diferente, tá, pessoal? Então, assim, viu que ele está em salto, vai mostrar algo diferente para ele. Isso vai chamar a atenção dele, vai distrair ele. Aí ele vai tirar o foco, digamos assim, das mudanças nele. Então, vai passear, quebra a rotina uma vez, faz parte da vida, tá? Vai para uma pracinha, vai para um parque, para alguma coisa que dê para mostrar coisas diferentes, para distrair o bebê, tá? Vai ser bom para os dois, vocês vão ver.
Outra coisa, aproveita que ele está falando pelos cotovelos e conversa muito também com ele, tá? Aproveita isso, sempre lembre de escutar. Se você não é só deixar ele falar, não é só você falar com ele. Lembra também, como eu botei no post lá no Instagram, aqui no Instagram, lembra de ler também para o bebê, sabe? Ele não só gosta de falar, mas ele gosta de te ouvir também, principalmente se for a mãe, ele gosta muito de ouvir. E o estimular a rolar. Como é que se estimula a rolar? Primeiro, antes mesmo de completar o 4º mês, antes mesmo de entrar no salto, no 4º salto, você mesmo já rola o corpinho do bebê na sua cama. Já mesmo para eles perceber essa sensação que vai ser rolar. Tá? Você mesmo já faz com suas mãos e rola o corpinho do bebê. Tá? Faz isso uma vez por dia, tranquilo. Tá? Depois, percebeu que o bebê está num salto, você continua rolando, vai deixar o bebê por alguns períodos com o mínimo de roupa possível, de preferência só de fralda, certo? E você vai colocar, viu que ele está tentando fazer força, viu que ele está treinando, digamos assim, para rolar, você vai colocar um brinquedo do ladinho dele, um brinquedo que ele goste muito, um brinquedo que ele queira muito do lado dele, para fazer com que ele tente pegar, para que ele faça pelo menos o movimento. Não necessariamente ele vai rolar ele já vai rolar, mas que ele faça pelo menos o movimento em busca do objeto. Quando ele fizer esse movimento, você vai com sua mão por trás, pelo dorso dele aqui atrás, e vai fazer o movimento. Você vai ajudar, você vai dar uma forcinha para ele fazer esse movimento de rolar, até ficar de lado. Quando ele ficar de lado, você vai observar se ele consegue terminar o movimento. Se ele não conseguir, você ajuda também e termina o movimento. Tá, pessoal? Faz isso 1 ou 2 vezes ao dia. Sendo assim, mas sempre vai testando a capacidade dele de completar o movimento. Então, colocou de lado, espera um pouquinho. Não, agora ele já consegue terminar o movimento. Ótimo, que é mais fácil também. Ótimo, agora eu já não faço mais tanto. Agora já chega até um pouquinho antes de ficar de lado. E assim vai, até com que você interfira cada vez menos nesse movimento. Tá? Ele aprende muito mais fácil, muito mais rápido a rolar dessa forma. Tá? É obrigatório aprender a rolar? Não. Mas se aprender, tende a deixar esse salto um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho até mais breve. E desvirar? Desvirar é outra coisa completamente diferente. O virar, o rolar, ele exige força no tronco, força nos músculos anteriores. O desvirar exige força nos músculos posteriores, que não necessariamente vão estar presentes ainda. Vai entre o 4º, 5º, alguns só aprendem a desvirar no 6º mês. Tá, pessoal? Varia muito de bebê para bebê. No 4º mês, o que a gente espera? Força no tronco, nessa musculatura aqui. Tá, pessoal? Então, 6º mês, mais para o final, vai dar tempo, eu vou deixar umas para tirar a dúvida. O que muda do 6º mês? Pessoal, a partir do 6º mês, é um raciocínio só, tá? Tudo vale, a partir do 6º mês já vale mais. Vou explicar o porquê. O que muda? A partir do 6º mês o bebê já expressa muito mais as suas preferências, certo? O bebê já fica muito mais exigente, ele já muito mais seletivo, certo? Coincidentemente ou não, é a fase da introdução alimentar. Então ele deixa bem claro, alguns sabores ele gosta, outros não, algumas texturas ele gosta, outras não, e isso vai com o tempo, varia de bebê para bebê, e é só ter calma, tá, pessoal? É só ter paciência, é assim mesmo, e vai dar tudo certo no final. Então, no 6º mês, a gente já espera que o bebê esteja sentando sem apoio, ou com o mínimo possível de apoio, que já passe um tempinho sentado sem apoio, nem que daqui a algum tempo ele fique mais tortinho e caia, mas que pelo menos algum tempo ele fique mesmo sentadinho, sem apoio, tá? Alguns bebês já aprendem a engatinhar com 6 meses, tá? Tá errado? Não tá, não é exatamente o esperado, mas começa com 6, com 9 é para estar engatinhando, é para estar se locomovendo, independente se for engatinhando, se for se arrastando, como for, é para estar se locomovendo, é para estar se movendo de um canto ao outro, de um local ao outro, tá, pessoal? Mas com 6, sentar sem apoio,
ele já começa a ter uma noção de distância, uma noção de separação, certo? Então é quando começa, ele dá os primeiros sinais de angústia de separação, certo? É quando ele dá os primeiros sinais de que ele vai sentir medo de ficar sozinho, vai sentir medo realmente de ser abandonado pela mãe. É quando ele percebe que ele e a mãe não são um só, tá? Eu expliquei mais na live de terça-feira, expliquei bem mais sobre isso também na live do Poder da Naninha, não sei se vocês assistiram, se todo mundo assistiu. Então, a partir do 6º mês, o que você vai fazer? Ajuda o bebê a ficar sentado, entendeu? Se seu bebê ainda não tem tanta coordenação para ficar sentadinho, sem apoio, você vai ajudar. Você vai botar o seu bebê sentadinho, claro, num tatame, num tapetinho ou na sua cama, mas de preferência em algum tapetinho que tem uma superfície mais dura. Ajuda o seu bebê a ficar sentadinho e apoia ele com as mãos. Com o tempo, você vai soltando e vai vendo. É para ele criar essa força de tronco, de abdômen, de bacia, que vai manter o equilíbrio, a postura dele, certo? Então, no começo você vai precisar dar um apoio, claro, alguns. Aí depois vai diminuindo esse apoio, tá, pessoal? Então, ajuda o bebê a se locomover. Se seu bebê já está querendo aprender a engatinhar, querendo aprender a se arrastar com 6 meses, ótimo. Se for com 9 meses, ótimo também. Se for com 8, ótimo. Então, ajuda e apoia seu bebê a se locomover. Viu que ele está começando a se locomover, seja engatinhando, seja se arrastando, coloca um brinquedo que ele gosta em uma distância cada vez maior. Da primeira vez, você fica pertinho dele para ele engatinhar pouquinho e chegar no teu brinquedo. Aí você sempre que ele fizer alguma habilidade, você percebeu que ele conseguiu fazer alguma habilidade nova, aplauda, sorria. Então, deixa bem claro de que você gostou disso. Porque se ele perceber que você gostou disso, ele também vai gostar e vai querer fazer mais. Então isso é extremamente importante. Sempre apoie seu bebê, tá? Em toda a conquista dele, você apoia ele, você parabeniza e deixa bem claro isso, de que foi uma coisa boa. Que aí ele vai querer fazer mais, você vai ver. Então assim, coloque o seu brinquedinho perto dele, para ele chegar até o brinquedo, você parabeniza ele. Em outro momento você coloca um pouquinho mais distante, para ele chegar até o brinquedo, você vai lá e parabeniza de novo. Até que vai chegar um momento que ele não vai parar mais, né? O trabalho já vai ser fazer ele parar de engatinhar, tá, pessoal? Então, outra coisa, sobre a distância, paciência com 6 meses. Algumas mães já voltam a trabalhar antes, outras voltam com 6 meses. Paciência, tem que trabalhar, certo? Muitas mães não conseguem, não podem deixar de trabalhar, então tem que trabalhar mesmo. O que você tem que fazer? Use esse tempo com o bebê da melhor forma, da melhor quantidade e qualidade possível, tá, pessoal? Então assim, tem que trabalhar, ok, mas quando estiver em casa, aproveita com o teu bebê, aproveita com qualidade, não tenta esquecer esse tempinho que você está com o seu bebê, tenta esquecer dos problemas do trabalho, deixa ele dormir, que aí você volta a pensar nas pendências do trabalho, certo? Lembra também que depois das 18, aí já é hora de começar a desacelerar, certo? Para se preparar para o ritual noturno, então já não é hora mais de estar estimulando o bebê. O que está fazendo, muitas vezes, é isso que está causando que está dificultando, que seu bebê está dormindo tarde, é por isso, tá, pessoal? Então assim, e como é que você vai atenuar esse medo de separação? Tem algumas formas. Você pode brincar de esconde a show, certo? Que aí você se esconde, ele para de te ver e você volta. Aí você se esconde, ele para de te ver, passa um tempinho mais distante, um pouquinho mais sem ele te ver e você volta. Isso vai brincando, vai fazendo isso sempre, tá? Porque isso vai dar para ele a percepção de que vai ter momentos que ele não vai estar te vendo, mas que você volta. Ele não tem tanta noção de tempo ainda. Então, ele vai ter essa percepção. Eu não estou vendo, mas daqui a pouco eu vou ver de novo, porque isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu várias vezes antes. Eu não estou vendo, mas volto. Tá, pessoal? Então, brinca de esconde a show. E sempre que for se distanciar do bebê, se distancia falando com ele.
certo, pessoal? Sempre sai falando para ele, escutando a sua voz. Isso tende a amenizar bastante, certo? E usa objetos de transição, tá, pessoal? Além disso, nessa brincadeira de esconde-achou, sempre se esconde e quando for voltar, vai aumentando sua distância em relação ao bebê. Então, se esconde em algum lugar dele, sai do campo de visão dele e volta. Aí depois você vai para a sala e volta falando com ele. Depois você se esconde atrás da porta e sai. Tá? É uma forma que tende a ter menos choro, envolvido. Certo? Além disso, os objetos de transição, principalmente a naninha. Certo? Um objeto de transição tem como função essencial se realmente substituir o papel da mãe, substituir a mãe, certo? Então, vai ser um objeto que ele gosta, que ele tenha prazer, que associa a ele momentos bons. Por isso que é bom a naninha estar sempre presente na hora da amamentação. É sempre bom a naninha ter o cheiro da mãe, certo? Isso vai fazer uma maior aceitação, isso vai trazer mais sentimentos bons para o bebê. Tá, pessoal? Então, assim, sempre lembra, em todo salto, apoie, sempre que o bebê conseguir algo, alguma habilidade, conseguiu executar uma habilidade nova, apoie, parabenize, deixe bem claro que isso é uma coisa boa. Isso vai fazer com que ele não fique mais tão assustado, vai ficar empolgado e vai querer fazer mais, até que ele vai dominar bem essa habilidade e o salto acaba. E consola quando ele não conseguir. Então, mostra para ele que não é uma coisa ruim, que mesmo que ele não consiga, você está lá, dando amor e carinho, e você vai lá ajudar ele a fazer, certo? Ah não, viu que ele está tentando muito e não está conseguindo, por exemplo, você botou ele de bruços, bebê com 2, 3 meses, botou ele de bruços, ele não consegue sustentar tanto o pescoço, ele vai ficar frustrado, vai ficar irritado e vai chorar. Não deixa. Distrai ele, bota ele para fazer outra coisa. O bebê está tentando rolar, chega mais ou menos na metade do caminho e não consegue, ou você completa o movimento, ou você tira ele desse movimento, depois de algum tempo, porque ele vai ficar irritado e vai pôr tudo a perder. O bebê já está irritado, já está assustado. E aí agora vai ficar um bebê irritado, assustado e frustrado. Tá, pessoal? Então, lembra sempre, todo salto, apoia sempre que conseguir, consola sempre que não conseguir e distrai o bebê sempre que ele se sentir frustrado, sempre que perceber que ele não está conseguindo e vai se sentir frustrado. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. O que mais, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Eu não sei quanto tempo tem aqui, eu não consigo ver o tempo. E aí, pessoal? Voltei aqui agora. Alguma dúvida? Pessoal, tive algum probleminha aí, para quem não acompanhou, tive algum probleminha no YouTube. Fiz por aqui, certo? E aqui vai ficar 24 horas disponível, mas depois eu vou transferir essa live para o YouTube, tá, pessoal? Bebê que dorme demais de dia e não dorme bem à noite, uma dica? Observa o que está errado. Se de dia ele dorme bem, as sonecas estão boas. Observa se a rotina alimentar está boa. Tá, não sei. A rotina de sonecas aparentemente está, porque não entra, está dormindo bem, não entra efeito vulcânico. Observa como é que está teu ritual, teu ambiente, certo? Ajusta teu ambiente do sono, que é fácil. Ritual noturno. Em quanto tempo depois que você começa o ritual ele dorme? Certo? Ele adormece pela primeira vez. Em quanto tempo? Se for um ritual, não é para demorar muito. O ritual que funciona é rápido, tá, pessoal? Então assim, sua soneca tá boa, ajusta o ambiente, faz um ritual que funcione, um ritual bom, vê se a questão não é a associação, tá? E tem que ver também a idade do seu bebê. Eu não sei, se o bebê tem 2 meses, ele vai mesmo acordar de madrugada. Que mais? Deixa eu ver o que mais. Regi Dias. Pode acontecer do bebê não querer mamar durante o salto? Pode, muito, tá? Na verdade, o que acontece muito durante um salto é o bebê ficar impaciente. Então ele vai começar a mamar, mama por 3 minutos, mama muito pouquinho, mama muito leite anterior, e aí não consegue, ele não fica satisfeito, ele não fica saciado,
vai mamar só esse leite anterior, que tem pouca gordura, que não sustenta muito tempo, e daqui a pouquinho ele vai querer de novo, e vai querer de novo, vai querer de novo. E às vezes ele está tão assustado, gente, bebê chorando, bebê assustado não faz nada bem, não dorme, não mama, não faz nada. Então foco primeiro no consolo, dar amor, dar carinho, para depois pensar no restante, depois pensar em amamentar, para depois pensar, por isso que é o primeiro passo, é a rotina alimentar, para depois pensar em fazer o bebê dormir bem, tá? O primeiro foco em cuidar do bebê, tá? Deixa eu ver o que mais. Carve Natália, com quanto que começa a rolar? Aparentemente com 4, alguns conseguem com menos, tá? Na live de terça-feira, que está lá no meu canal, eu expliquei bem isso aí. Deixa eu ver o que mais. É possível o bebê ficar mais de 1 mês e meio em salto? Não, tá, Luciana? Não. E provavelmente acontece. A não ser o salto dos 4 meses, que aí alguns duram até 6 semanas, que é 1 mês e meio. Mas geralmente o que acontece é o bebê entrou num salto, aí você consegue perceber, porque essa mudança brusca. O bebê depois saiu dos 3 Cs, ele passa o dia mais tranquilinho, apesar de ter desenvolvido muita associação. Então ele fica querendo mamar o tempo inteiro para dormir, mamar, seja dormir na soneca, seja dormir no sono noturno. O salto passa, a associação fica, lembra sempre disso, tá? Então ele passa, o salto vai passar, mas vai ficar cheio de associação, vai continuar dormindo mal, continuar passando dias irritados por causa disso, e aí daqui a pouco a gente começa outro salto, aí você nem percebeu. Deixa eu ver o que mais. Bebê com 5 meses não conseguindo tirar a soneca, o que fazer? Se não consegue tirar a soneca, tem que ver se está em salto, certo? Se não for, é seu ambiente ou seu ritual que não estão bons. Deixa eu ver o que mais. Aqui o salto começou com 4 meses e não parou até hoje, 6 meses. Tá, o de 4 meses às vezes acontece, certo? Às vezes acontece do de 4 meses emendar junto com o de 6 e aí é um Deus nos acuda. Elaine, não sei se eu ouvi sua pergunta, não, Elaine. Depois dos 4 meses, depois do salto dos 4 meses, devo recomeçar a rotina do zero? Sempre depois de um salto, muita coisa muda no bebê, tá? A perspectiva muda muito do bebê. Então é praticamente um bebê novo. Então muita coisa que funcionava na rotina do seu bebê, depois de um salto passa a não funcionar mais tanto. Chantala acalma especialmente bebê pequeno. Depois não acalma mais tanto assim não, tem bebê que fica irritado. Certo, pessoal? Tem alguns rituais que funcionavam antes, passam a não funcionar mais. Então não tenta manter sua rotina a todo custo, enfiar a rotina goela abaixo do bebê, porque não é assim que funciona. Entendeu? Tem que observar as necessidades do bebê, tem que observar o que está funcionando, o que acalma ele, o que deixa ele relaxado ou não. Grace, bebê de 9 meses está caminhando, é precoce? Mas não tem nada errado com isso. Marcela, meu bebê tem 3 meses e 20 dias, com os 3 Cs, tentando pegar o pé. É salto dos 3 ou dos 4? Se ele está tentando pegar o pé, observa, ele está tentando rolar. Geralmente, pegar o pé assim é a habilidade dos 4 meses. Observa se ele está também tentando rolar. Entendeu? É só observar os marcos. Está com os 3 Cs. Observa quais são os marcos. Assiste a aula de terça-feira. Lá eu falei todos os marcos. Tá? Estou com 15 semanas de gestação. Gostaria... Isso aqui não é sobre salto. Faz 6 amanhã. Já coloco os objetos para ele pegar e ele vai se arrastando. Você está bem nervosa. Será que é o salto mesmo? Parece. Quando posso tirar as luvas? Também não é sobre salto. O salto então inicia. O salto inicia então quando o bebê começa a treinar uma habilidade nova? Isso, tá. Começou os 3 Cs e começou alguma habilidade. E aí você percebe que o salto começou. O salto dos 9 meses vale o mesmo raciocínio desse dos 6, tá? É angústia da separação, é ele começar a se locomover, vale as mesmas dicas pro que eu falei sobre os 6 meses. Bebê com autismo se desenvolve desse jeito? Não.
tá? Existem diferentes graus de autismo. Autismo é aquele bebê que não se desenvolve na mesma velocidade, tá? Então tem que ver, mas todo autismo tem algum grau de atraso no desenvolvimento, então vai ter algum grau de atraso nos saltos também. Regressão de sono nos 4 meses é o salto, tá? Porque tem muita gente que chama de regressão, de crise, de qualquer outra coisa. Certo, pessoal? Primeiro o bebê rola, tá? Ele tá de costas. Qual? Foi só um salto. Então assim, pessoal, Railson me avisou aqui, tá quase completando 1 hora de live, aqui só sustenta 1 hora. Então tira o print, me marca nos stories, coloca a hashtag foi só um salto, e daqui a pouquinho, até no máximo no final de semana, a live vai estar lá no canal também. Eu vou deixar por mais um tempo, certo? Lá no canal do YouTube, aqui só vai ficar 24 horas. Mas tira a foto, tira o print, me marca. Se seu canal, se seu Instagram é privado, tira o print do print e me manda pelos directs. Eu vou adorar ver, tá, pessoal? O final do salto você identifica o final do salto, acabar os 3 Cs e percebe que o bebê aprendeu muita coisa nova, tá? Então é isso, pessoal. Aos trancos e barrancos a gente conseguiu fazer essa live. Espero que vocês tenham gostado. Faltou o hashtag. Eu botei. O hashtag foi só um... não escrevi não, porque... Enfim. Tá, pessoal? Então, qualquer coisa, pergunta lá nos stories. Eu vou abrir uma caixa nova sobre a live, sobre saltos. Vou responder perguntas só sobre saltos, tá, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.